Obrigado, deputada Janete. Não sei se Vossa Excelência está se retirando ou vai ficar. Se não vai ficar, então eu vou pedir para Vossa Excelência assumir a mesa, que eu sou o orador seguinte. Depois, o deputado Chico Alencar. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Ivan Valente, do PSOL, São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer a presença aí dos nossos debatedores, um debate muito rico, bastante fornido de informações e de boas sinalizações do debate. Queria começar, como nós temos um representante do governo aqui, do Ministério de Minas e Energia, eu acho que antes de discutir as questões ambientais, que são o tema dessa comissão, né, na verdade, o debate da mineração, assim como o Código Florestal, o Código da Mineração, eles são debates estratégicos para o Brasil. E eles não vêm revestidos dessa áurea, entende? Parece mais um projetinho que está passando aí, onde não existe a visão de planejamento estratégico da nação. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, se você tem uma biodiversidade como a brasileira, né, se você tem uma área preservada como a brasileira frente à realidade mundial, você tem uma vantagem comparativa internacional brutal, num país subdesenvolvido ainda. Então, em vez de você pensar o debate do Código Florestal desse ponto de vista, você pensa da seguinte forma: vamos expandir a fronteira agrícola, passar a motosserra aí, criar gado, soja, exportar, e tem de fortalecer um modelo primário exportador, ou seja, reprimarizar o país. Eu queria dizer que é nesse contexto que se discute também a questão da mineração. Num país com as dimensões do Brasil, com a riqueza mineral. Então, é interessante que o projeto venha primeiro com urgência e tirar da urgência constitucional com pressa, como se disse, né? Ou seja, em vez de a gente discutir essa questão com a profundidade que o assunto merece, né? Nós precisamos agilizar, porque o Brasil precisa andar, né? O Brasil precisa crescer, precisa utilizar a sua riqueza rapidamente para acumular, né? É num país que gasta 48% do seu orçamento pagando juros da dívida pública, né? Então não se tem um planejamento estratégico. Então eu queria começar com isso. Eu diria que aqui nós estamos discutindo política de Estado. Então, dialogando com o Marcel Steiner, do Ministério, eu diria o seguinte: para mim, o projeto já vem realmente com a lógica da privatização. Mas é exatamente essa lógica que eu quero combater. Entendeu? Eu começo por aí. Eu fui contra a estatização da Vale, né? Apresentei um projeto e plebiscito sobre a Vale para discutir com a população se ela queria privatizar, queria que a Vale fosse privatizada. E não sei se vocês sabem que todas as pesquisas de opinião da época deram esmagadora maioria da população contra. Porque a Vale tinha uma questão simbólica do subsolo brasileiro. Ela é a representação do que representa o subsolo brasileiro. Uma das maiores mineradoras do mundo, super lucrativa, eficiente, e foi privatizada na onda neoliberal, pelo valor de 3,3 bilhões na época de reais, e depois com um valor de mercado aí de 200 bilhões. Alguns dizem, mas é um Vale ainda estatal, os fundos de pensão estão aí, entendeu? E tal, como se as decisões fossem tomadas, né, a partir de uma cabeça de planejamento estratégico estatal, né? Aliás, ela teve para ser vendida pela Xstrata para se tornar a segunda maior mineradora do mundo por um fio, para ter decisões internacionalizadas. Não foi, mas podia ter sido, né? Então, eu estou colocando esse exemplo só para
E para analisar a Vale de hoje, você pode ter duas visões. A visão de fachada da Vale, ambiental. Até o Sebastião Salgado fez uma homenagem à Vale, na exposição que ele tem em São Paulo hoje. O grande Sebastião Salgado, né? Eu adoro. Né? No entanto, eu denunciei outro dia que a Vale tem um sistema de espionagem de 200 funcionários, entende? Contra movimentos sociais, entende? Seja o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento indígena e etc. Ou seja, é assim que pensa essa empresa hoje. Então, estou dando esse exemplo para a gente entender o seguinte, um dos nossos debatedores, agora já não me lembro, colocou sobre o problema do valor agregado. Assim, nós extraímos, né, ou nós exportamos muito produtos primários, commodities ou minerais também, e qual é o valor agregado que tem? Né? Quer dizer, é muito pouco. Então, nós continuamos com o modelo agrário exportador, né, e reprimarizante do país. Então, só por aí a gente deveria começar um debate estratégico. Mas quando a gente vê a composição da comissão especial, quando nós vemos o volume de depoimentos que são dados nessas comissões e de interesses e o quórum delas, né, nós sabemos que o que está em jogo mesmo como é que vai ser liberada a lavra, né? Quer dizer, como é que vai ser exatamente feito o processo de concessões e etc. Né? Por exemplo, o projeto, até uma questão para a gente debater aqui, né? Ele não se aplica às atuais concessões, mas apenas concessões futuras. E como é que fica o passivo, né? O passivo ambiental? Essa é uma pergunta que eu queria deixar aqui para vocês, né? Em segundo lugar, né, nesse contexto todo, dialogando novamente ali com o Marcel, por exemplo, as licitações são feitas por chamada pública. Por exemplo, nós estamos fazendo as licitações do Campo de Libra aí, é semelhante, o processo é semelhante, né? Super questionado. Ontem mesmo nós entramos com um mandato popular contra, né, o processo de Libra. E mais, feita pelo regime diferenciado de contratação. Também nós temos duras críticas, temos feito direto, entendemos que esse processo de facilitório, né, quer dizer, gera muita corrupção num país que já é marcado pelo processo de aproveitamento e corrupção. Em terceiro lugar, queria colocar que a lógica de área impactada e a lógica de atividade altamente lucrativa. Altamente lucrativa. Eu acho que a atividade mineral ela tem essas duas características. Uma, altamente impactante, como já foi aqui colocado, né, em vários aspectos e tal, e ela é altamente lucrativa. Então, caberia, inclusive, o próprio debate sobre quanto de verdade, entende? Por exemplo, essa questão da CEFEM, a contribuição, né, o que mudou realmente? Essa é uma questão que nós vamos debater até o final, porque a impressão que passa é que cresceu os royalties, a alíquota e tal, mas não é ainda certo que isso tenha acontecido. Nem isso tem acontecido. Segundo, para quem vai atualmente a CEFEM? Entende? É para obras de infraestrutura, não é para recuperação ambiental. Não é para recuperação ambiental. Então, embora no papel, entende, hoje todo mundo assimila a ideia de que nós temos que computar o passivo e os impactos ambientais, etc., na hora de se direcionar o dinheiro, os recursos, para valer, essa questão não está decidida. Ela não está decidida, entende? E não quer dizer, quando se diz até 4%, que vai chegar em 4%, e qual produto vai chegar em 4%. Então, isso aí está tudo indefinido. E alguém colocou, acho que foi o Bittencourt, colocou muita propriedade, é a seguinte, essa ideia da lei compacta, de um código compacto.
né? Esse debate, viu, Chico, acho que a gente devia fazer com muito rigor. Então, porque ele soa como algo moderno, digamos assim, né? Mas se ele deixa brechas para que depois uma maioria parlamentar e o próprio governo execute sem a participação efetiva da sociedade, e aí eu entro direto na questão da oitiva das comunidades, entende, dos setores atingidos, no momento em que, inclusive, os ruralistas brasileiros, além da PEC 215, eles entram aqui com tudo no PLC 227, que atinge, ou seja, como de relevante interesse público, todas as áreas de fronteira ligadas à hidrelétrica, áreas indígenas, tá certo? Então, eles excluem, né? E áreas de mineração, obviamente, e eles, logicamente, querem tirar a proteção que existiria sobre essa área para avançar diretamente sobre essa área. Não é à toa que se acelerou os projetos que estão aqui relativos à mineração em áreas indígenas, né? Então, isso vem concomitante com a discussão do Código de Mineração na casa, ou seja, a pressa, né? E eu acho que nós deveríamos entender o seguinte: olha, o Brasil precisa de investimentos, óbvio, ninguém vai discordar disso, entende? Você precisa continuar com a atividade produtiva. Agora, na atividade mineral, entende? Eu acho que foi muito bem colocado aqui, e nós devemos ter a clareza de saber colocar limites. Eu acho que se trata disso, colocar limites para as coisas. Então, porque a exploração e o lucro não tem limites, é preciso colocar parâmetros e limites. Aí é que está a questão. Eu vou dar um exemplo, já que o Raul do Vale tocou tanto na questão do Vale do Ribeira. Eu fui deputado estadual 2 vezes em São Paulo, né, e deputado federal. Há 20 anos ou mais, nós evitamos a criação de 4 hidrelétricas no Vale do Ribeira para puxar energia a 300 quilômetros de distância para a indústria eletrointensiva de alumínio, na cidade de Alumínio hoje, que hoje era um distrito de Mairinque, né? O Antônio Hermílio de Moraes, felizmente, até agora não conseguiu, mas ele ainda não perdeu a esperança, eu acho, com os seus sucessores. Ou seja, indústria eletrointensiva, como foi colocada aqui, entende? Ou passar ideia para a sociedade, porque a sociedade tinha que ter essas informações, como foi dado aqui da Albras, por exemplo, mas não sair lá na Amazônia. É você ir em Campinas e dizer que a população de Campinas consome a mesma água, 3,5 metros cúbicos por segundo, do que a Ródia. Entende? E a bacia do Piracicaba está esgotada. Não tem água. Então, se você não tem planejamento estratégico, né, como é que você quer fazer política para o futuro, né, sem ter limites, mesmo que tem ouro ali, tem ferro, tem bauxita, tem tantas riquezas, etc. Mas para isso você vai invadir, violentar direitos sociais, direitos culturais, né, em nome de uma lógica desenvolvimentista. Não, nós não queremos paralisar a economia do país, não se trata disso. Se trata de colocar parâmetros e limites. E eu acho que hoje nós temos muitos instrumentos de aferição que mostram o que foi historicamente, entende, o passivo ambiental da mineração no Brasil, né? Quer dizer, é desastroso. É desastroso, porque ele não tem... lógico que há tempos passados era mais difícil, etc., mas mesmo em tempos mais modernos, mais atuais, a verdade é que nós não conseguimos controlar, e seja no tempo do regime militar, seja agora. Alguém colocou com muita propriedade, às vezes dá a impressão que era só no tempo do regime militar, mas as coisas continuam. Basta ver o poder da bancada ruralista no Congresso Nacional, hoje, e o retrocesso que ela representa.
em termos de modelo de desenvolvimento desse país, em termos de autoritarismo, né? Em termos de projeto, desenvolvimento de um projeto de nação independente, soberano, né? E particularmente de participação popular. Como a gente costuma dizer, eu acho que as ruas não estão muito de acordo com esse projeto aí. Mas o poder econômico está, entende? E aí reside o problema. Então, como é que nós vamos definir essa questão? Então, primeiro, acabar com o silêncio das comunidades impactadas. É preciso que elas sejam ouvidas. Segundo, é possível fazer um zoneamento, como já foi dito aqui. Entende? Mas isso é moderno, né? Isso é atual. Isso é possível, é viável e necessário, né? Eu também determino limites. É o que o Bittencourt chamou de taxas e ritmos de mineração. É evidente, entende? É como no petróleo. Quer dizer, a mesma coisa o campo de Libra. Por que você tem que retirar o máximo de petróleo imediatamente para entregar para uma empresa norte-americana ou inglesa, entende? Para render mais, inclusive violando a lei de partilha que foi aprovada aqui. Tá? A mesma coisa vale para mineração. Ou seja, você não pode, sem ter um planejamento estratégico, sem levar em conta as questões socioambientais, culturais, etc., planejar isso. Isso não quer dizer que a gente queira manter o imobilismo. Não, nós queremos que haja o planejamento estratégico. E quero finalizar dizendo ao Marcel, tendo o seguinte, como a gente está aqui há alguns anos já, né, eu digo para vocês o seguinte, passa a ideia de que você criar um conselho política mineral sem saber exatamente a composição e, principalmente, criar uma agência reguladora, você está modernizando. Olha, a experiência aqui é trágica. Não tem. As agências reguladoras são filhotes das empresas que elas deveriam regular e fiscalizar. Isso vale para a ANAC, isso vale para a Agência Nacional do Petróleo, para a ANEEL, entende? Para qualquer uma. E a agência de saúde suplementar, então? Essa daí é formada pela porta giratória. O cara sai de um, entende? Ele sai de lá, vai para o mercado e volta, entendeu? Vai e volta, para o mercado e para a agência. Ele não fiscaliza coisa nenhuma. Ou seja, quem vai indicar essas figuras são... não quer dizer nada, entendeu? Quer dizer, o problema é fiscal. O sistema de controle popular é outra coisa, não é por agência reguladora. Não é. Esse sistema está ligado ao sistema de privatizações. Tá? Assim como a composição, que nós devemos exigir, então, se vai ter esse conselho, que os setores da sociedade estejam representados. Não só o governo e as empresas, entende? Mas são os setores da sociedade com poder de veto. Aí sim nós podemos falar em melhoria do marco institucional, né? da regulação. Por isso, queria finalizar dizendo o seguinte, eu acho que nós temos aí um trabalho pela frente, não é fácil, né? Porque quando se trata de debater velocidade de investimentos, quando se trata de debater lucros urgentes e atividades econômicas, o Congresso é muito rápido. Quando se trata de debater direitos sociais, entende? Direitos trabalhistas, né? E aqui, inclusive, só para exemplificar, nossa assessoria parlamentar detectou uma questão, se houver caso de falência de uma mina, o primeiro a receber é o capital financeiro, não são os trabalhadores. É mais um marco que está aí no projeto, para você ver. Então, é difícil responder a isso. Por isso, um assunto com essa complexidade que vem para o Congresso não pode levar pouco tempo, porque não dá tempo nem para discutir com a sociedade. E quem acompanhou o Código Florestal aqui, também era para ser votado em 1 mês ou 2, e acabou levando 2 anos, pelo menos nós conseguimos levar para a sociedade civil. É verdade que eles ganharam no voto aqui, mas é verdade também que houve um processo de conscientização, de mobilização social, inclusive pelas redes sociais, que foram muito importantes para criar massa crítica e para mudar corações e mentes. E a mineração, embora pareça uma coisa técnica lá e tal, ela tem tudo a ver,
e tendo como modelo de Brasil que nós queremos, com participação, com democracia, com crescimento econômico, mas particularmente com garantia de sustentabilidade e de respeito aos direitos daqueles que ocupam essas terras há tantos anos e desde tempos imemoriais, e as comunidades tradicionais. É isso que eu queria dizer. Obrigado, deputado Janete. Obrigada, deputado.